Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus sejam com todos nós nesta noite de hoje. Diz o Zé Amaral que quando a gente chega aqui na frente e fala meus irmãos, não é? É porque a gente vem das hostes religiosas. E tem uma amiga minha que está ali que fala que toda vez que eu estou falando ela só vê um padre, né? Então se tiver a fala meio misturada com o sermão, vocês não reparam não, tá bom? Bom, hoje nós temos uma mensagem que ela é brilhante. É uma fala de Jesus que às vezes nos passa despercebido. Uma passagem que às vezes a gente acha natural, que a gente estuda, mas que é de uma profundidade e de uma grandeza que eu mesmo nunca tinha parado para prestar tanta atenção, igual agora quando a gente foi preparar a palestra, o tema, da profundidade que tem essa passagem. A gente já conhece o tema em si, o que Jesus trata ali é do nosso conhecimento, mas a maestria que ele faz num pequeno trecho, num pequeno exemplo, num pequeno momento, um exemplo que ele dá de toda uma cadeia de evolução. Ele vai narrar numa passagem o nosso passado, a nossa tendência egoística e narra o nosso futuro, a nossa evolução, o nosso desapego e a lei de amor. Tudo nessa pequena passagem. Então, só para a gente relembrar, foi anotada por Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. E é uma passagem onde Jesus se encontrava em uma casa e uma grande multidão de povo, sabendo que ele lá estava, se reuniu nesta casa, que não deixavam nem ele comer, e muita gente se reuniu em volta. E a família dele, sabendo que ele estava pregando, que ele se dizia o enviado, então eles vão até lá para buscar Jesus, com medo do que poderia ser feito, da represália que poderia ser feita a ele, com medo de que algum mal ele acometesse. Então, quando eles chegam lá, eles não conseguem entrar, devido à quantidade de pessoas que estavam em volta da casa. Então eles pedem para chamar Jesus. Ele falou assim: olha, chama ele, fala com ele que é a mãe dele e os irmãos dele que estão aqui. E eles chegam para Jesus e falam: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Então aí Jesus fala o seguinte: quem é minha mãe, né? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, os ensinamentos de Jesus sempre vieram através de alegorias, de parábolas, para que nós pudéssemos, à medida que nós formos evoluindo, que a gente possa dilatar a compreensão e o entendimento. Ele mesmo, na época que ele veio, ele dilatou muito o conhecimento, e até hoje ele dilata quando ele fala assim, né, no Sermão da Montanha: eis que vos foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo que aquele que disser a seu irmão raca, será réu do juízo. Então, naquele momento, ele já pega a lei antiga, aquilo que eles conheciam, parte do conhecido, daquilo que eles já conheciam, para algo novo. Parte da ação do ódio, para aquilo que é a causa da ação, né? Então, ele tem esse poder, a fala de Jesus, da gente procurar o entendimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma passagem que Kardec colocou no capítulo 15, que tem por título: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então Kardec, ele aborda
essa passagem, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e ele diz o seguinte, Kardec, que essas palavras, né, Jesus que mandou honrar pai e mãe, que tinha muito amor, muito respeito, que a gente sabe da grandeza do sentimento, que essas palavras certamente não poderiam vir dele. Ou então a gente teria que entender o sentido alegórico dessas palavras, que a gente precisava dilatar o nosso conhecimento e o nosso entendimento para tentar entender o que Jesus quis dizer com isso, quando ele aparentemente renega a mãe e os irmãos. Ele não renega, ele fala, eis aqui minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, eis aí minha mãe, né, meus irmãos. Então, ela é muito profunda. E para a gente entender essa passagem, na sua grandeza, e por que ela traça toda essa trajetória, a gente precisa de estudar e entender 2 pontos que o Espiritismo vem trazer e nos esclarecer, que são 2 antagonistas. Um é o egoísmo e o outro, o amor, ou a lei de amor. Para que depois a gente volte na passagem, para a gente procurar, né, conforme Kardec colocou, dilatar o nosso entendimento, o nosso conhecimento acerca dessa passagem. Bom, a gente vai ver na pergunta 917 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o meio mais prático de se destruir o egoísmo. E os Espíritos lá, eles dizem o seguinte, que o egoísmo deriva da influência da matéria. Eles vêm falar que nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, quando a gente analisa a questão do egoísmo, a gente descobre que o egoísmo, na realidade, ele é um instinto de preservação exacerbado. Ou seja, além dos limites da necessidade. Porque os instintos, eles foram necessários e são necessários até hoje. Agora, quando nós passamos do limite do necessário, então aí já se torna egoísmo. E ele fala que a gente, do ponto de partida, a gente vem de um processo de transformação, de evolução, de crescimento. Viemos do reino animal, mineral, vegetal, animal, e então estamos aqui no reino hominal. Então nós adquirimos os instintos no reino animal e hoje estamos transformando os nossos instintos. E o instinto mais forte que a gente tem é o instinto de sobrevivência. A gente observa, por exemplo, né, um pardal, ele desce do muro, pousa no chão, aí ele dá uma ciscadinha e olha para um lado e para o outro, dá mais uma ciscadinha e olha para o lado. Ou seja, ele está de olho no predador, no gato. Né? O que é isso? É instinto de preservação. E nós, o que acontece? Como que funciona o instinto de preservação? Se você vai atravessar uma rua, você olha para um lado e para o outro. Isso é instinto de preservação. Se a gente não tivesse instinto de preservação, a gente não daria conta de preservar a vida. A gente não ia preservar a vida dos filhos e se tornaria praticamente impossível a existência na matéria, porque os perigos são muitos. As dificuldades para nós nos mantermos na matéria, porque aqui é a escola e a gente precisa dessas dificuldades para aprender, são muitas. Ou seja, então o egoísmo deriva desse instinto. Então, até no ponto que eu estou olhando para atravessar a rua, né, é instinto, necessário, saudável. Agora, quando esse instinto, eu começo através do meu instinto de preservação, da minha necessidade de manter vivo. Eu já começo a ultrapassar os limites do meu direito, abusando do direito do outro, deixando de cumprir com o meu dever, e usurpando os direitos alheios, para que eu tenha uma condição melhor de subsistência ou de preservação da minha vida, então aí começa o egoísmo. Ou seja, enquanto nós estamos dentro dos limites do necessário,
instinto de preservação. Quando nós ultrapassamos a barreira do limite do necessário, aí nós começamos a entrar no egoísmo. E o que é que nos leva a ultrapassar esses limites do necessário? É justamente a falsa expectativa e a falsa compreensão que nós temos da vida que nós levamos. Porque enquanto a gente baseia a nossa vida na existência puramente material, nós vamos fazer de tudo para manter a nossa existência. Então, numa tribo de índios, por exemplo, quem que são os que se sentem mais preservados? São os guerreiros, é o pajé, não é assim? São aqueles mais fortes, aqueles que são mais capazes. No início dos nossos primórdios evolutivos, no reino nominal, também era a lei do mais forte. Aqueles mais fortes sobreviviam. Então nós aprendemos que o poder, que você pode, quando você pode, que você manda, que você se torna mais preservado. Que você vai ter mais segurança. Uma segurança na matéria, da vida na matéria. E desde então a gente vem procurando utilizar todos os nossos potenciais para aumentar a nossa capacidade de poder, de ter, de se preservar, de ser querido na sociedade, no grupo social no qual você vive, porque nós somos sociáveis. Então, se eu estou em sociedade, se eu tenho um grupo bom, se as pessoas gostam de mim no grupo que eu frequento, eu me sinto mais seguro. Aí já entram as ramificações do egoísmo, que é a vaidade, o orgulho. Então, nós começamos a fazer um monte de coisas, uma série de coisas para que eu me torne querido, que as pessoas gostem de mim. Eu começo a me associar com aqueles grupos que são capazes de me sustentar a existência, de me favorecer. Aí eu também começo a favorecer os outros. Nisso nós começamos a aproveitar dos mais fracos, a escravizar os mais fortes, escravizando os mais fracos, para que trouxesse para eles mais segurança. Fizemos as guerras, as invasões, e estamos nisso até hoje. Tentando criar todo um processo de vida onde a gente possa se assegurar da nossa sobrevivência. E o que nos leva a essa questão? Porque é uma questão natural. Não estamos aqui denegrindo, porque é um processo que nós evoluímos e chegamos até aqui. E é importante a gente ver isso como um processo natural. Por quê? Porque Deus permite, é livre-arbítrio, é conhecimento, é desenvolvimento. E através dessas experiências renovadoras, nós vamos descobrindo o que é melhor, o que não é. Numa encarnação você mata, noutra encarnação você é morto. Então você começa a descobrir que levar a paulada na cabeça não é tão bom. Então você vai parar de dar paulada na cabeça do outro. Então nós evoluímos através de guerras, através de escravização. E até hoje a gente ainda está nisso. A falta do conhecimento espiritual, a falta do entendimento do mundo espiritual, da vida após a morte, da nossa realidade de espíritos eternos, e de que a verdadeira vida é a vida do espírito, e que os bens materiais eles são apenas instrumentos que nós adquirimos por um tempo determinado para o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Então, esse conhecimento espiritual, ele vai diminuindo a nossa necessidade material. A gente já não se sente mais tão inseguro, porque a gente aumenta a fé, aumenta a esperança, a gente passa a saber da eternidade do Espírito, que nós não vamos morrer. Então Kardec fala isso, o conhecimento da vida futura, ele é de suprema importância para a gente entender e crescer em nós os valores positivos. Então é muito importante a gente estudar espírito e matéria, a gente estudar fluido vital, estudar o mundo espiritual, conhecer como que é o mundo espiritual. Para quê? Para que a gente possa dilatar o nosso entendimento de que nós somos espíritos eternos. Aliás, imortais, porque eterno só Deus, né? Porque eterno é aquilo que sempre existiu e sempre vai existir. Imortal somos nós, que fomos criados num determinado momento dessa trajetória e jamais morreremos. Então imaginem isso. Nós começamos nos reinos inferiores da natureza, simples e ignorantes,
estamos aqui numa condição que vem dizer os espíritos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas a gente hoje tem certeza e sabe que um dia nós seremos Cristos. Um dia nós construiremos planetas, mundos. Seremos responsáveis pela evolução de milhares de criaturas. E o que nos dá essa certeza? A lei de evolução. Que é a única fatalidade que tem nas nossas existências é essa, evoluir. Dessa ninguém foge, não tem jeito. Então, quando a mãe de Jesus chega com os seus irmãos, buscando a Jesus, e ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ali está a exemplificação desse sentimento de posse, desse sentimento de exclusividade, desse sentimento de uma proteção social num grupo fechado, num grupo pequeno, que é o reflexo da nossa sociedade até nos dias de hoje. E essa visão, né, se a gente fosse olhar essa passagem do Evangelho e entender que quando Jesus fala que todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, eis aí, minha mãe, meus irmãos, minha irmã e minha mãe, e a gente entendesse assim, bom, se Jesus está dizendo que todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, ele está falando daqueles que acreditam em Deus, e daqueles que fazem o bem, e daqueles que andam pelos caminhos da justiça, do amor, porque nós poderíamos pensar dessa forma, não é? Se Jesus está falando que é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, então quem que é esse que está fazendo a vontade de Deus? Aí se nós entendermos dessa forma, será que nós estaremos atendendo ao sentimento do amor ou ao sentimento do egoísmo? Porque, na maioria das vezes, nós temos adotado essa posição de quem que é aqueles que são meus irmãos, que são minha mãe. São aqueles que pensam igual eu penso. São aqueles da minha família consanguínea. Quando muito a gente foge um pouquinho, são aqueles que defendem os mesmos pontos de vista religiosos que eu defendo. E em cima dessa tese, em cima desse raciocínio, de que meus irmãos, minha mãe, minha irmã, são aqueles que defendem os mesmos pontos de vista religiosos, que pensam da mesma forma, que têm o mesmo conhecimento que nós temos, nós estamos vivendo guerras santas há milênios. Há milênios. Certo? Tá? Eu estou acompanhando pelo Netflix os 10 mandamentos que a Record fez. Então, e a gente fica analisando as coisas e imaginando e lendo, a gente assiste os filmes, lê a Bíblia e fica vendo aquela disputa de hebreu e egípcio. Aliás, não era uma disputa dos hebreus com os egípcios, era uma disputa de Deus, o Deus dos hebreus, não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o Deus dos hebreus, não era o Deus de toda a humanidade, contra os deuses egípcios. É uma guerra. Então a gente vê ali o orgulho de raça, o egoísmo de raça prevalecendo. E esse sentimento, ele tem prevalecido no nosso meio há milênios. Nós ainda estamos arraigados a um pensamento de separatividade, onde nós vamos viver o egoísmo pessoal, às vezes nós vamos viver o egoísmo familiar, às vezes o egoísmo de castas ou de camadas sociais, às vezes o egoísmo de determinada religião, e às vezes o egoísmo de uma determinada profissão, o egoísmo de uma determinada nação. Tudo isso é egoísmo, e a gente vai ver isso nas obras espíritas. Então, se nós imaginarmos que quem faz a vontade de Deus é aquele que age dessa forma, será que nós não estaríamos reforçando essa ideia de egoísmo?
Porque foi isso que os diversos cultos e as diversas seitas religiosas fizeram ao longo da história humana. E estão fazendo até hoje. Está lá a Síria. Está aí a história do mundo mostrando para a gente nos dias de hoje. O que a ideia desse sentimento religioso ele é capaz de fazer conosco. O tanto que eles nos separam. A gente vai ver isso aqui, entre nós. As religiões protestantes, muitas das vezes, recriminando, não nos entendendo, mas nós, muitas das vezes também, emitindo conceitos preconceituosos acerca de nossos irmãos, né, de outras seitas, de outras religiões, como se em determinado momento nós fôssemos os eleitos de Deus aí, como os hebreus se achavam os eleitos, porque somos detentores da verdade, somos conhecedores da vida eterna. Não é assim? E como se nós estivéssemos numa situação privilegiada. Então, quando nós adotamos esse pensamento, nós estamos adotando um pensamento retroativo, um pensamento passado, de história que já passou. Nós estamos atendendo aos sentimentos mais básicos da nossa existência, que é buscar um grupo, buscar afinidade de ideias, buscar reforço com outros que pensam igual a mim, para que eu possa me tornar superior ou me tornar seguro, me sentir que eu estou certo. Nós todos fazemos isso, viu, gente? Eu faço isso, é natural. Nós não estamos aqui jogando pedra, pelo contrário. Mas acho importante a gente analisar e entender a realidade do que a gente está vivendo, de como que nós somos, porque é o conhece-te a ti mesmo. Nos conhecendo, é que nós conseguimos, então, direcionar novos caminhos. Então, é normal que a gente ainda queira se agregar para fortalecer os nossos pontos de vista e os nossos ideais. Mas nós precisamos entender que a estrada continua. Nós estamos num processo de evolução e que nós precisamos dilatar o nosso conhecimento e entender. E muitas das vezes até incapazes de agir de conformidade com o entendimento e o raciocínio que já temos, mas já, pelo menos, aceitando novas verdades, já aceitando que nós precisamos mudar. Porque toda mudança, ela parte primeiramente do conhecimento intelectual. Porque está lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos. Primeiro a evolução intelectual, depois a evolução moral. Mas como? É porque melhor conhecendo entre o bem e o mal, melhores condições a gente tem de uso do livre-arbítrio. E é natural que entre uma e outra haja um espaço de tempo. Uma coisa é conhecer, outra coisa é fazer. Porque entre o conhecer e fazer, há a necessidade da transformação, dos hábitos adquiridos, dos valores que nós introjetamos no nosso ser, que dizem para nós e ditam para nós as regras do nosso comportamento. Valores que nós estamos vindo angariando há milênios. Valores que nós fomos formando através de diversas encarnações, de diversos aprendizados, e que nos custou muito suor e lágrimas, para nós chegarmos no ponto que nós estamos hoje, de conseguir olhar para nós e entender o que é o egoísmo e em que momento que eu estou sendo egoísta. Bom, está indo bem? Está dando para entender? Tranquilo? Vamos lá. Um outro ponto importante, então, só para a gente arrematar essa parte, então é importante a gente entender, né, que esse sentimento de exclusividade, seja ele religiosa, seja ele de casta, seja ele qual for, ele ainda pertence a uma era passada. Né? Jesus, ele está mostrando para nós outra coisa ali. Aí a gente vai entender a lei de amor agora. O amor, vem numa passagem do Evangelho, que não me lembro agora, a mãe de todas as virtudes. Né? A mãe de todas as virtudes. Aliás, pelo contrário, todas as virtudes, filhas do amor. Então é muito difícil, às vezes, a gente expressar, através de palavras, um sentimento que nós não conseguimos ainda aplicar na sua
máxima capacidade. O que a gente tem de mais bonito, que a gente mais vê do amor e que é o mais parecido com o amor verdadeiro, porque agora tem isso, né? O amor verdadeiro, né? Sim? Quem assistiu Frozen? Gente, Frozen é uma obra-prima. Se não assistiram, assistam. A Disney criou uma história, toda uma história, de duas irmãs, de uma série de coisas ali, para no final, numa cena, demonstrar o que é o amor verdadeiro. Né? Quem assistiu, levanta a mão, o Frozen. Gente, vocês não gostam de animação, hein? Não sabem o que estão perdendo. E Up, quem assistiu? Estão perdendo. Assistam as animações. Né? São histórias lindas, sabe? Trazem mensagens bacanas. Então, o Frozen, né? Aquelas duas irmãs lá do gelo, que tem aquele bonequinho de neve, né? Que a gente fica doido e tal. Ela vai demonstrar o amor verdadeiro numa atitude. Olha para vocês verem, agora tem que ser amor verdadeiro. Por que tem que ser amor verdadeiro? Por que vocês acham que ela fala assim? Ela demonstrou o amor. Não, demonstrou o amor verdadeiro. Agora tudo é amor verdadeiro. Porque nós, né, vulgarizamos a palavra amor. Nós misturamos a palavra amor com um monte de coisa que não é amor. Aí agora, para demonstrar o que se quer dizer do amor, se diz amor verdadeiro. Aí nas últimas cenas do filme, a irmã, ela abdica da própria vida em prol da outra. Então eles criaram toda uma história para demonstrar uma atitude de amor verdadeiro, de amor. E quem que é o amor que a gente conhece, que está mais próximo disso hoje, que realmente é capaz de abrir mão da própria vida em prol do outro? É a mãe. Mãe, né? Mãe, quando alguém, eu vou orar e peço a Jesus, né, nas nossas orações, por uma amiga, por uma conhecida, por alguém que a gente está fazendo um atendimento, se é mãe, a gente só fala assim, Jesus, é uma mãe. Não precisa falar mais nada, já falou tudo. É uma mãe. Por quê? Porque a mãe, ela é capaz, né, de realmente entregar tudo o que ela tem em prol de um filho. O pai às vezes, né? Mas a mãe não. Então é o sentimento que a gente tem mais próximo do entendimento e da compreensão de mãe, de amor. Mais ainda, um amor que é o sublime, que não se compara àquilo que Jesus vem dizer para nós. Porque ainda se abnega do sentimento em favor do filho. E é capaz de defender o filho contra todos e tudo, sem muitas das vezes nem analisar. Não é assim? Talvez não fizesse o mesmo pelo sobrinho, pelo filho da vizinha. Ok? Então, é um amor que ainda também está próximo desse sentimento. E quando a gente vai olhar nessa passagem, a gente vai analisar a fala de Jesus, que ele fala, todo aquele que cumpre a vontade de meu Pai, né? Quando ele vai igualar o sentimento de humanidade, de irmandade, ele está nos guiando e nos direcionando para o mais elevado sentimento do amor, que transforma toda a humanidade e mais ainda, toda a criação em irmãos. Ele quebra qualquer barreira que haja de entendimento, de conhecimento, de escala evolutiva, para transformar o universo todo numa irmandade, numa família universal.
Mas como? Ele é a vontade do meu Pai que está nos céus. É complicado, né? Porque aí a gente começa a pensar, uai, mas peraí, e o Zezinho, e o Joãozinho que faz aquilo, a Mariazinha que faz aquilo outro, mas ele está cumprindo a vontade de Deus? Será que está? E a gente começa a pensar, né? Ah, não, então esses não são meus irmãos, não. O rapaz que está ali no sinal de trânsito, todo sujo, barbudo, magro, pedindo ali R$2 para comprar a pedra de crack. Esse não é meu irmão. Que ele não está fazendo. Será que está fazendo a vontade de Deus? Então a gente começa a se pensar, como que Jesus iria transformar tudo isso numa fala, para transformar isso na grande família universal. Aí eu me lembrei de Francisco de Assis. Como é que Francisco de Assis falava? Irmão vento, irmão sol, irmão lua. Na música do Padre Zezinho, me parece, né? Irmão lobo, tu és meu irmão. Então me lembrei de São Roberto Gontijo. São Roberto Gontijo, quem conheceu, ele contava, né, que Francisco de Assis, acho que é da obra de Francisco de Assis, ele pisava devagar nas pedras, porque ele dizia, porque de ti se erguerão filhos de Abraão. Né? Então, a gente vê, do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Então nós perguntamos o seguinte, o que existe no universo que não obedece às leis divinas? O que existe que não obedece às leis? Porque são leis eternas, imutáveis, que existem desde todo sempre. Se você for atravessar a rua sem olhar e vier um caminhão e passar em cima de você, você vai se espedaçar. Se você pular de um prédio de 10 andares, vai morrer. Isso, leis físicas, químicas, biológicas, leis morais, leis de atração, leis de afinidade, lei de ação e reação. Então, as leis morais, tudo isso são leis. O que mantém os elétrons ao redor das camadas do átomo é a mesma força que mantém os planetas girando em torno das estrelas, dos sóis. Então, tudo que há no universo segue a um comando superior, que são as leis divinas. Questão número 1 do livro dos Espíritos: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí diz o seguinte: uma folha não cai da árvore sem que Deus o queira. Mas porque Deus está lá, fala, agora cai aquela folha daquela árvore. Não. Leis biológicas, que criou, que a hora que chega num determinado ponto, a folha vai cair. Porque foram criadas leis desta forma. O verme que habita a terra, ele segue aos comandos superiores da criação. Então, meus amigos, quem não segue, quem não cumpre as leis de Deus, quem não faz a vontade de Deus, na minha concepção, no meu entendimento, que Kardec nos dá a condição de analisar, todos nós cumprimos a vontade de Deus, até nos erros. Porque se Deus não quisesse que a gente errasse, teria nos criado perfeito, e não simples ignorantes para atingirmos a perfeição. E como vem dizer, se pergunta aos Espíritos, por quê? Para que nós tenhamos o mérito da conquista, da experiência e do acerto. Então todos nós, de alguma forma, estamos cumprindo essa lei de amor, essa lei de Deus. Às vezes errando, às vezes indo contra o que Deus espera de nós, que é a nossa harmonização, o nosso equilíbrio com a lei universal, com a natureza, com o cosmos, com a vida, enfim, que essa é a nossa meta. É lá que todos nós vamos chegar,
nessa grande harmonia e nessa grande família universal. É para isso que nós fomos criados. Esse é o nosso destino, essa é a nossa meta, a felicidade. Habitaremos as estrelas e construiremos galáxias. Poético, né? Bonito, mas são fatos. Eu, mas minha esposa ali, a gente fica planejando. Quando nós formos construir o nosso planeta, eu quero fazer uma borboletinha assim, assim, assim. Não é? Porque a gente vai estudar e ver que Jesus, com uma pleiade de espíritos superiores, está construindo a nossa habitação há 4,5 bilhões de anos. Co-criadores em plano maior, enquanto nós co-criadores em plano menor. São realidades que a doutrina espírita vem trazer para nós. E quando Jesus ele fala isso, ele transforma o sentimento de irmandade num sentimento de fraternidade universal. E nós compreendemos, entendemos essa universalidade, ela vai nos guiar para momentos e para um caminho que nós não conhecemos ainda. Porque se nós tivéssemos esse sentimento da fraternidade universal, a gente não estava matando as baleias. Nós não estávamos dizimando povos, dizimando espécies. Não estávamos fazendo o que a gente está fazendo com o nosso planeta, com a nossa casa, com a terra, com a nossa mãe, né? Orgânica, física, que é esse planeta, que é esse mundo material do qual nós vivemos, e daqui nós saímos, não é? Como se diz, do pó da terra, do barro da terra, ou seja, a nossa matéria, cada molécula que tem no nosso corpo, ela é daqui da terra, e aqui chegou e foi criada e estruturada nos núcleos das estrelas. Então, se nós dilatarmos e entendermos a família universal, nós somente através dessa compreensão, da dilatação do entendimento para a família universal, onde toda a criação se encontra unida no mesmo ideal, filhos todos do mesmo Criador, somente dessa forma nós conseguiremos cumprir o maior mandamento que Jesus trouxe para nós, que é a lei de amor, que é o que nós conhecemos de mais sublime da lei divina até agora. Porque senão nós ainda vamos estar amando apenas aos que nos amam. E que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não é assim que Jesus falou para nós? Então, essa universalidade que será capaz de nos dar a sustentação racional, o entendimento racional, para que quando eu paro no sinal e vem o moço lá dos R$2, que vem o moço que olha carro, eu entender que ali está meu irmão, que ali está um ser igualzinho a mim, igual, sem diferença. O que nos difere são alguns anos. E se for 1000 anos ou 2000 anos de evolução entre eu e vocês, para mais ou para menos, em 4,5 bilhões de anos, né? É isso. A humanidade existe há 200 mil anos, e na criação do universo são os últimos segundos num tempo de 24 horas. Essa humanidade na Terra, o Homo sapiens, né? Há 200 mil anos, conforme a ciência vem narrar, o primeiro pensamento, o raciocínio direto na Terra, segundo André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Então, somente esse conhecimento da fraternidade universal que nos dá a sustentação para que nós, nos entendendo como irmãos, como seres iguais uns aos outros, com as mesmas capacidades, com as mesmas possibilidades de cumprir a lei de amor, de executarmos, de transformarmos a nossa morada e de nos transformarmos para melhor, porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos no momento de transformação de um planeta de expiação e provas, um mundo, de expiação e provas, para um mundo de regeneração.
todas as coisas, a maioria das coisas que nós deveríamos experimentar, nós já experimentamos. Nós já fomos reis, rainhas, escravos, já matamos, já fomos mortos, já atuamos em todas as cenas possíveis da evolução do planeta, e nos encontramos cansados de sofrer, cansados dos problemas do dia a dia, agoniados, sequiosos por uma plenitude, por uma paz, por uma calma, por uma harmonia interior. É assim que a gente se encontra na maioria das vezes, e a gente vê o mundo todo nisso. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa hora suprema, sublime de transformação. E essa transformação é para o cumprimento e o aprendizado do mandamento que para nós, apesar de 2000 anos, ainda é novo. Amar ao próximo como a si mesmo. E a aplicação desse amor, a gente tem umas passagens sublimes do Evangelho de Jesus, que reflete muito bem como que seria a aplicação dessa lei da fraternidade universal, que é a parábola do bom samaritano. Porque na parábola do bom samaritano, relembrando rapidamente, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma alusão a Jerusalém no alto, Jericó no baixo. Jerusalém é a cidade santa, Jericó é a cidade de negócios, né, do mundo. Um homem descia, a descida pode ser a descida moral. Foi assaltado, né, os ladrões despojaram ele de tudo que ele tinha, o bateram e o largaram caído no caminho. Passou um sacerdote e passou ao longo, não olhou. Passou um levita, que também passou de longe, não olhou. Aí passou um samaritano. O samaritano era o nosso rapaz da esquina, pedindo R$1. O samaritano naquela época era esse. Por quê? Porque era o marginalizado. Era aquele que era diferente. Se passava perto do samaritano, se cuspia para o lado e dizia-se raca, gente de má vida. Mas quem para acudir? O samaritano. Perguntou quem era, não tinha jeito de saber, estava quase que sem roupa. Não perguntou quem era, o que tinha acontecido. Simplesmente se abaixou, cuidou, colocou na sua montaria, levou para uma estalagem, cuidou dele. Ao sair, ainda deu dinheiro para o estalajadeiro e pediu: cuida dele. E tome aqui, me parece que 2 moedas. E o que gastará mais, na volta te restituo. Então, esse é o sentimento da fraternidade universal. Onde nós não nos perguntamos uns aos outros o porquê que você está sofrendo, o porquê que você tem problema, o que te leva a isso. Onde nós nos interessamos em acudir, em lenir, em suavizar a dor do outro. Sem nos ocuparmos das causas, porque as causas cabem ao outro. Mas muitas das vezes nós ainda queremos saber as causas do sofrimento. Por que está assim? O que fez de errado? E agora que a gente é reencarnacionista, porque a gente não era reencarnacionista, então Deus está punindo, né? É assim? Agora a gente é reencarnacionista, e isso aí no passado, não sei não. Né? O que com a gente mesmo a gente é assim. Gente, o que eu fiz? Será que fui eu que preguei Jesus na cruz para sofrer tanto? Então, o primeiro que a gente não exerce esse carinho, esse cuidado, esse amor de cuidar é a gente mesmo. E era o primeiro que a gente tinha que aprender a cuidar, e é o primeiro que nós precisamos aprender a cuidar, é o primeiro que a gente tem que se tratar fraternalmente, com amor, com dedicação, com carinho. E expandir esse sentimento de fraternidade por onde quer que a gente passe. Isso, gente, é treino. Esse é o motivo de nós estarmos aqui encarnados. Ninguém reencarnou para tirar férias. Nós viemos aqui matriculados numa escola, cada um na sua matéria, cada um no seu momento,
cada um numa situação reencarnatória que mais condições lhe propiciasse de aprender a lei de amor. Se alguém, às vezes a gente pergunta, eu tenho uma missão, queria saber qual que é a sua missão? Sua missão, meu amigo, é aprender a amar. Aprender a amar. Essa é a nossa missão. E nessa passagem, não sei se os senhores vão concordar comigo, Jesus, ele fala do egoísmo quando a família o quer deter para ela, prendendo ele a um sentimento de consanguinidade, de sentimento de egoísmo, pertence a nós. E ele fala, não quero esse título, não me prendam, não é? A minha família é a família universal, do átomo ao arcanjo, essa é a minha família. E esse deve ser o sentimento que nos anima, da família, da grande família universal, dilatando primeiramente o entendimento e a compreensão, para que, passo a passo, com muita dedicação, com muita prece, com muito estudo, com muito esforço, nós possamos a cada dia mais nos transformarmos em melhores servidores da causa do bem na terra. Porque todos nós somos de alguma forma um trabalhador do Cristo. Todos nós podemos em algum momento, em alguma circunstância, sermos um emissário do bem, da paz, do amor, da fraternidade. E cabe a nós o desenvolvimento pessoal, a cada um procurar cuidar de si. E a gente consegue isso através dos diversos estudos que a gente tem, do entendimento da vida, da busca sincera da oração e do esforço, para que a cada dia eu seja um pouquinho melhor, para o bem, primeiramente de nós mesmos, porque a fragrância perfuma primeiro o vaso que a carrega. Acho que é Emmanuel, não é? Que diz isso. Então, meus amigos, como eu disse no começo, né? Se parece sermão, os senhores vão nos desculpar. Mas é o entendimento que a gente tem acerca dessa passagem. E a doutrina espírita, na sua grandiosidade, ela nos deixa livre para pensarmos, para analisarmos e para nos convencermos. Não estou aqui na condição de querer convencer ninguém, esperando que cada um busque por si só o entendimento e a compreensão, mas na visão da nossa condição é o que a gente viu e entendeu dessa passagem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.